Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. 25 de julho de 2020, sábado, dia de São Tiago Maior Apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio dos apóstolos, o Glória, o hino do Glória, ofício da festa, antífona da entrada. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam suas redes, e ele os chamou. Mateus capítulo 4, versículos 18 e 21. É onde você encontra essa convocação de Tiago e João. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura é a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, e por isso falei, nós também cremos, e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bela carta de São Paulo, hein? Agora vamos ao Salmo responsorial, Salmo 126, versículos do 1º ao 2º a, B, 2, D ao 3º, 4º ao 5º e 6º. O refrão é o 5º versículo. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos, os que lançam sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão
com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim disse o Senhor. João 15:16. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E dar a sua vida. Mateus 20, versículos do 20 ao 28. O amor é assim. Vive para morrer, morre para que o outro viva. E acha o seu sentido profundo quando gasta a vida pelo bem do outro. Jesus assevera: ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seu amigo. João 15, versículo 13. As hipóteses freudianas sobre o homem divergem. Pregam a afirmação de si mesmo, a busca de realização pessoal, a recusa de toda a ascese, o abandono às próprias inclinações e a repulsa por todo sacrifício. Claro, Freud e o Evangelho são antípodas. E desde que sua psicologia se vulgarizou, foi minguando nossa capacidade de doação, a disposição para o altruísmo, para uma vida centrada no outro. Sempre mais egoístas, roubamos do amor seu sopro de eternidade para viver com mesquinhez as realidades terrestres. Na encíclica Deus é Amor, Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, diz: a verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos, o incrível realismo. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical. O olhar fixo no lado transpassado de Cristo, de que fala João, conforme o capítulo 19, versículo 37, compreende o que serviu de ponto de partida a esta carta encíclica. Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. É lá que está, ou melhor, é lá que esta verdade pode ser contemplada. E começando de lá, pretende-se agora definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar, o cristão encontra o caminho
de seu viver e amar. Jesus vive o que ensinou. Humilde, entrega-se à morte ignominiosa. Entre dois malfeitores, remindo com seu sangue a humanidade decaída. João resume o sentido de sua entrega. Veja como João fala da entrega de Jesus. Tanto Deus amou o mundo, que lhe entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Os mártires testemunham que esse amor é possível. Tendo provado o amor eterno, experiência totalizante que a tudo relativiza, entregam sua vida alegremente, entre hinos de louvor, pedindo a Deus clemência para os carrascos. Há pequenos martírios em nossas vidas. A mãe sofre os incômodos da gravidez e as dores do parto para gerar vida nova. O pai tem as mãos calejadas para sustentar a família. O médico se expõe ao contágio para cuidar dos enfermos. A mestra se sacrifica pelos alunos, mesmo tendo um baixo salário. E tanta gente simples que valoriza amigos e vizinhos e acolhe o migrante que passa. São todos eles um evangelho vivo. Dão a vida e sabem servir. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Agora vamos ao santo do dia. Eu só quero dizer que podem utilizar este vídeo livremente. Ele está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e eventualmente no Instagram. Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 /. 25 de julho é dia de São Tiago Maior. Temos um texto do padre Evaldo César de Souza. Tiago Maior nasceu 12 anos antes de Cristo na Galileia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era, portanto, irmão de João Evangelista. É sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos antes de figurar entre os prediletos de Jesus, juntamente com Pedro e André. É chamado de maior por causa do apóstolo homônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como menor. Nas várias passagens bíblicas podemos perceber que Jesus possuía apóstolos escolhidos para testemunharem acontecimentos especiais de sua missão. Um era Tiago Maior, que constatamos ao seu lado na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Senhor e na sua agonia no Horto das Oliveiras. Consta que depois da ressurreição de Cristo, Tiago rumou para a Espanha, percorrendo-a de norte a sul, fazendo sua evangelização, tendo por isto declarado seu padroeiro. Mais tarde voltou a Jerusalém, onde converteu centenas de pessoas. Por causa de falso testemunho, foi preso e acusado de levar o povo a ir contra as ordens do imperador. A pena para esse crime era a morte. A sentença foi executada durante as festas pascais do ano 42. Assim, Tiago Maior se tornou o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pela fé em Jesus Cristo. Reflexão. No século VIII, a Espanha lutava contra a invasão dos bárbaros muçulmanos. Diz a história que pela intercessão de São Tiago, os muçulmanos foram derrotados. No local da vitória espanhola, o rei Afonso II mandou construir uma igreja e um mosteiro dedicados a Santiago. Com isto, a cidade de Iria passou a se chamar Santiago de Compostela, ou seja, do campo da estrela. Desde aquele tempo até hoje, o Santuário de Santiago de Compostela é um dos mais procurados pelos peregrinos do mundo inteiro que fazem o trajeto a pé. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pela vossa igreja exulte. Ó Deus, que a vossa igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo São Tiago Maior,
para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como disse São Paulo apóstolo, vinde Senhor Jesus para nos dar a vida eterna.